Falar da história da CC Videira é sempre um momento muito importante para a nossa vida. Porque quando a gente olha 20 anos, né, Neném? A gente olha essa história toda, quantas pessoas alcançadas, quantas vidas a gente jamais imaginava. Como é que nasceu, né? Eu acredito que nós temos experiências diferentes, embora elas possam complementar. Mas a gente tem muito para celebrar a nossa antiga igreja. O Peniel, quantas experiências maravilhosas, quantas coisas, estudos, experiência com Deus a gente aprendeu. Mas havia um descontentamento com relação a algumas coisas que não é porque não tinha na nossa igreja, mas que tinha no nosso coração. Por exemplo, eu imaginava uma igreja onde as pessoas, né, elas percebiam muita excelência. Eu via no meu coração tinha um desejo de ver pessoas onde eram intelectuais, empresários, pessoas que poderiam receber uma palavra de Deus que fosse muito prática. E aí quando a gente veio, né, a existir como igreja, a gente percebeu cada detalhe desse, né? A gente viu como a gente começou a atrair jovens, começou a atrair intelectuais, ou empresários, pessoas, até porque eu trabalhava no ramo, né? E isso foi muito bom. Não sei qual a tua experiência, Nenê. Não, a minha experiência é assim, a gente estava muito bem, né? Na Peniel, quem fundou a Peniel foi a minha mãe, meus irmãos, e a gente vivia ali muito bem, até financeiramente, eu e o Costa, né? O Costa trabalhava numa empresa muito boa, então assim, a gente não tinha necessidade de abrir uma igreja, na verdade, né? Mas a gente podia ajudar ali, a gente doava muito. E assim, quando Deus foi colocando, né, no coração da gente, nunca a gente pensou em abrir uma igreja. A gente pensava assim, ele pensava em sempre estar ajudando a igreja, sendo voluntário, aquela coisa toda. Mas quando Deus começou a falar, engraçado que pessoas chegavam e diziam, eu via você assim, Deus me mostrou um aquário, você era o peixe, e Deus falava assim, esse peixe aqui não é para esse aquário, esse peixe aqui é para o mar. E Deus começou a falar e tocar no coração da gente. E engraçado que quando a gente resolveu começar a igreja, né, a gente não tinha expectativa de nada, né? A gente só estava obedecendo mesmo a Deus, né? Porque a gente sabia que Deus tinha o plano de a gente abrir uma igreja, tanto que o Costa não saiu do emprego. Então a gente começou por ter convicção de que Deus estava nos chamando para abrir uma igreja, né? E necessidades, né, Nenê, que a gente percebeu ao longo, que a gente começou a preencher. A gente começou a perceber pessoas sendo atraídas para aquele lugar. E bem pequena, se lembra, Nenê, que a gente falava, né? Mas um dia a gente vai ser uma igreja onde a gente vai poder ajudar outras igrejas. Desde o começo, desde o começo a gente falava. Sempre a gente quis, né, ajudar outras igrejas. A gente saiu da Peniel, mas na verdade a nossa intenção era sempre ajudar, né? Ajudar outras igrejas. E aí o que eu acho interessante também é porque o Lucas e a Andréa, eles eram adolescentes, né? E tinha toda aquela amizade, nasceram e se criaram ali na Peniel, e o que eu achei mais lindo assim foi eles não terem botado obstáculo nenhum. Eles disseram assim, vamos pai, vamos abrir, nós estamos juntos. E não tinha outros jovens, né? Tinha o primo dele, né, que era o Davi, e pouca gente. E assim, para mim isso foi uma confirmação também de que Deus estava nisso, né? A necessidade também, né, Nenê, da gente ter uma mensagem muito prática, algo assim, sempre houve no nosso coração como igreja, assim, como preencher essa lacuna de ser atual, de poder ser bem, vamos dizer, moderna, mas não perder a essência. A gente sempre falava isso, como ser uma igreja moderna, como ser uma igreja com excelência, como ser uma igreja para frente, mas não perder a excelência. E eu vejo que isso foi algo que preencheu a necessidade de muita gente, né? De poder chegar num local e ver
tecnologia, desde o começo a gente usava tecnologia, mas nunca a gente perdeu a essência, né? Essa essência de ajudar pessoas. A gente sempre foi, essa igreja sempre teve no nosso coração de ajudar pessoas, não apenas ser um exemplo para outras igrejas, mas de ajudar pessoas. Cuidar de pessoas, né? Eu me lembro que eu comecei a desenvolver o discipulado. Então eu fazia o estudo, na quinta-feira dava para aquelas pessoas que estavam começando a sua vida com Deus, né? E aí fui fazendo esses estudos, fui fazendo até que a gente fez a apostila, né? E aí, assim, o amor de Deus na vida da gente por essas pessoas, para elas crescerem, foi muito grande, né? Então, assim, a gente começou a cuidar daquelas pessoas, embora não fossem muitas pessoas, mas a gente queria ser fiel a Deus naquilo que Ele estava colocando na nossa mão. Uma coisa que eu me lembro, né, falando, eu me lembro, algo que também tinha no nosso coração, era uma igreja organizada. Eu acredito que Deus me preparou durante muito tempo, e eu via que havia uma necessidade. Eu já viajava, já conhecia muitos pastores, já conhecia muitas instituições religiosas, e essa necessidade de preencher essa lacuna como igreja, ser essa resposta, de poder dizer o seguinte: igreja é organizada, igreja tem governança, igreja tem contabilidade, igreja presta conta, igreja pode ser isso, pode ser, além da mensagem, além do cuidado, além da praticidade, também ser uma resposta dessa necessidade de mostrar para as pessoas que, as pessoas podem olhar para a igreja e dizer o seguinte: esse lugar é organizado. Exatamente. Esse lugar tem organização. E a gente pode ver assim, né? Todo o tempo que o Costa passou, né, em empresas, ele é formado em contabilidade e direito. E todas essas empresas, nessas empresas, a gente viu que Deus estava preparando ele para a igreja, né? Então, para fazer diferença na igreja. E mesmo assim, com tudo isso, a gente pensou, vamos organizar a igreja, e isso a gente quer passar para outras pessoas. Foi desde o começo que a gente queria, né? Então, vamos tentar organizar a igreja, vamos fazer coisas que a gente possa ajudar outras igrejas, né? E a gente fica muito feliz pela existência da CC Videira. Eu acredito que tantas histórias a gente tem para contar, tantas experiências tem, mas ser essa resposta, né? Ser essa igreja que trouxe resposta. Isso não quer dizer, né, Nenê, que a gente é a melhor igreja, a única igreja, tem tantas igrejas, tantos líderes maravilhosos na nossa cidade, mas a gente pôde, né, se apresentar diante de Deus e ser essa igreja que tem trazido, não é, respostas maravilhosas para essa cidade, e a gente tem dado resposta aqui em Fortaleza. Quantas experiências de pessoas que já podem falar do que tem acontecido em Brasília, em Recife, recentemente, assim, o pastor Osvi, nosso pastor lá na CC Videira, contando de experiências de pessoas, ele mesmo, né, de pessoas dizendo assim: poxa vida, obrigado pela existência dessa igreja. E, gente, quantas respostas como igreja a gente tem dado e a gente tem preenchido, né? Que quando a gente chegou aqui, tudo viu que existia uma comunidade aqui perto, né? Então nosso coração ficou assim voltado a trabalhar com essas pessoas que eram necessitadas, pessoas que precisavam conhecer Jesus, mudar, ser transformada a vida deles, né? E aí a gente começou o Instituto Vida Videira, Instituto Vida Videira, que foi pra gente assim, a gente ficou muito feliz mesmo com isso, e poder ajudar essa comunidade. Quantas histórias maravilhosas a gente tem como igreja. Essa é a proposta da gente trazer e conversar com você e chamar você a ser essa igreja que é resposta para a necessidade de muita gente, resposta de tantos ambientes, de tantas coisas que a gente tem, e a gente pode ser essa igreja que é a resposta. E uma coisa também que a gente também colocou no coração é que a gente nunca queria estar distante das pessoas, né? Nós não queríamos ser pastores que apenas
estava levando a palavra e aquilo, Isso. e não ter relacionamento com as pessoas. Então, assim, eu e o Costa, a gente é muita gente, né? Somos pessoas. A gente sempre falava, né, Nenê? Era, sempre a gente falou. Sempre disse assim, eu não quero ter distância do povo. Então, assim, o meu maior prazer é estar com o pessoal, estar com todo mundo, com o Costa também do mesmo jeito. Então, assim, é uma coisa que nos alegra, é sermos pastores, chegarmos aonde a gente chegou, mas o nosso coração é estar no meio do povo. Ser a mesma pessoa, né? Vocês gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha inspirado. E tem mais, viu? Tem mais história da gente, tem mais história da nossa igreja.